Olá, turma do 7º ano. Hoje eu vim trazer para vocês potenciação e radiciação. Vamos começar aqui pela potência. Potência, eu vou relembrar lá do 6º ano. O que seria potenciação? Eu tenho um número elevado a outro número. Então, esse número, o 2 aqui, a gente chama de base. E o 3 que está lá em cima, a gente chama de expoente. Esse 3, ele só vai estar dizendo para mim a quantidade de vezes que minha base vai se repetir. Então, aqui, 2 elevado ao cubo, cubo é 3, então o 2 está se repetindo 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. A resposta a gente chama de potência. Agora, no 7º ano, a gente começou a estudar os conjuntos inteiros. E nos conjuntos inteiros, a gente tem a parte do negativo. E é isso que a gente vai vir ver na potenciação. Base negativa. E aí tem uma regra. Base negativa, em relação aos sinais, uma regrinha aqui, ó. Eu tenho base negativa com expoente par sempre é positivo. E aí a gente vai continuar do mesmo jeito que a gente fazia lá no 6º ano. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Agora, quando eu tenho o expoente ímpar, quando for o meu expoente for ímpar, você vai continuar sendo negativo, vai prevalecer. E aí vai fazer a mesma coisa, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32. E agora, se a minha base é positiva, vai continuar a mesma coisa, não vai mudar nada do que era na potência. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81. Sabendo que se eu não colocar o sinal na frente do número, ele continua sendo positivo, tá, galera? Não coloquei. Esse número aqui é o quê? Positivo. Coloquei o positivo, ele continua sendo positivo. Já o negativo, não. Eu tenho que identificar negativo, tá? Aqui, eu tenho uma base negativa e o meu expoente é ímpar. Vai valer quanto? Menos 12. Tá bom? Vai continuar sendo a base. Com isso, a gente vai estudar as propriedades da potência. E a primeira propriedade da potência, ela fala para mim que é quando eu tenho bases iguais, numa multiplicação, a gente vai somar os expoentes. E aí eu coloquei aqui, ó, um exemplozinho. Base iguais, repete a base e vou fazer o quê? Somar os expoentes. Então, 4 mais 3, 7. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade diz quando eu tenho base iguais numa divisão, eu vou fazer uma subtração nos expoentes. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou repetir minha base e agora eu vou usar o que? A subtração. 5 menos 3, 2. Isso é a minha segunda propriedade. Continuando, a terceira propriedade, eu tenho uma potência e em cima tem outra potência. Então, tem um parênteses aqui, ó, separando minhas duas
expoentes. Bom, quando acontece isso, eu multiplico os meus expoentes. Então, aqui, o que eu vou fazer aqui nesse exemplo? Eu vou repetir minha base e multiplicar os expoentes. Então, 3 vezes 2, 6. Agora aqui, ó, um outro exemplo que eu coloquei. Quem é minha base? É o 3. E eu tenho agora vários expoentes, um separado do outro. Então, eu vou repetir minha base e vou multiplicar os meus expoentes. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Tá bom? Agora aqui, ó, só preste uma atenção uma coisa. Atenção! Quando eu tiver com parênteses, eu vou usar essa regra da multiplicação. Quando eu tiver um expoente em cima de outro expoente, não vou usar a regra da multiplicação. Então, olha aqui, ó. Eu tenho 5 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Tá vendo que eu tenho um parênteses separando. A outra tá do mesmo jeito. Ué, professora, tem os mesmos números. Sim, só que não tem o parênteses aqui, ó, separando elas. O que acontece quando eu não tenho parênteses? Isso aqui, ó, faz uma potenciação. Então, eu tenho uma base maior, eu tenho uma outra base e um outro expoente. E a gente vai resolver isso. Vamos aqui. 5. Vou multiplicar os meus expoentes. Repete a minha base, multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. E agora, a próxima. Vou repetir a minha base maior e vou resolver essa potenciação aqui, ó. 2 ao cubo. Quanto que é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. Então, vai dar 8. É diferente. Entenderam, galera? E agora, a nossa quarta propriedade, a última, ela diz o quê? É quando eu tenho a minha base diferente com o mesmo expoente. O que eu vou fazer? Só vou separar. É somente isso que a gente vai fazer. Eu tenho agora bases diferentes num mesmo expoente. Então, eu vou só separar. Então, 2 elevado à quarta vezes 5 elevado ao quarto. Somente isso que a gente vai fazer, tá bom? Posso fazer isso também na divisão. Continuando a nossa aula, a parte de potência eu já falei. Então, agora a gente vai vir falar sobre radiciação. Radiciação é nossas raízes. Bom, raiz de 81 é um número multiplicado por ele mesmo, que é a minha raiz. Bom, raiz de 81 é 9 vezes 9, 81. Como é que a gente descobre isso, professora? Quem não lembra, MMC, tá? Fatoração. Fatora lá o número e vai achar no número 9, ok? Agora vamos aqui. Raiz negativa de 81. Bom, vou falar um detalhe sobre essa raiz aqui. Raiz do índice par, 2, 4, 6 e assim por diante, a gente só vai escrever isso aqui, ó. Não pertence ao conjunto Z ou não existe. Tá bom, galera? Somente isso que a gente vai fazer. Só que agora eu tenho uma raiz com um índice ímpar. Vai ser do mesmo jeito, professora? Não, não vai ser do mesmo jeito. Com o índice ímpar, eu tenho como resolver. E aí, o sinalzinho aqui, ó,
de menos vai vir para fora. Vai ser negativo. Que entra igual lá na potenciação. Quando a minha potência ela é ímpar, minha base é, meu expoente é ímpar, a resposta é negativa. Mesma coisa vai acontecer aqui. Bom, vou fatorar o número 8. Fatorando o número 8, o 2 vai aparecer 3 vezes. Então, menos 2. Aqui, raiz do quarto grau do meu número menos 16. Acabei de falar que quando meu índice é par, não existe. Mesma coisa, não vai existir. Então, não pertence aos inteiros. Minha próxima. Meu expoente é ímpar, então existe. Vou colocar lá o sinal de menos. 32. Qual é o número multiplicado 5 vezes que vai dar o número 32? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2 dá 32. Então, é meu número 2. Agora, eu também tenho raiz quando eu não tenho esse número certo. E o que a gente vai fazer? A gente vai fatorar ele. E aí eu vou fatorar aqui, ó. 56. 56 dá por 2. Sobra quanto, galerinha? Sobra 28. Dá por 2. Sobra quanto, galerinha? 14. Dá por 2. Sobra quanto, galerinha? 7. 7 é primo, tá? Se é primo, só dá por ele mesmo. E restou 1. Vamos aqui. Eu vou pegar e vou transformar aqui, ó, na minha raiz. Bom, vou fazer grupinhos de par aqui, ó. Eu posso fazer esse grupinho aqui, ó. 2 ao quadrado. Posso fazer com 7, professora? Não, tem que ser igual. Então, eu vou repetir o meu 2 e vou repetir o meu 7. O que a gente vai fazer agora? Esse 2 aqui é o mesmo índice do meu radical. Então, eu vou cortar. Quando a gente corta, a minha base ela vem para fora. Então, ela vai ficar 2 raiz de 2 vezes 7. Tem como eu fazer com 2 e tem como eu fazer com 7? Não, porque o índice deles são menores do que o índice da raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele lá preso. Ele vai continuar lá dentro da raiz. Só que eu posso fazer uma coisa. Não é uma multiplicação? Eu vou multiplicar. Então, vai ficar 2 vezes 7, 14. E aí, a gente chega nesse resultado aqui. E acabou a conta da raiz. Tá bom, galera? Continuando a aula, para a gente falar do último assunto, a gente vai falar em expressões. Sempre a gente termina em expressões, tá, galera? Expressões agora com potência e com radiciação. Primeiro passo, a gente vai fazer as potência e as radiciação. Depois a gente faz a multiplicação e depois a gente faz a soma, tá bom? Vamos aí. Aqui, menos 3 elevado ao quadrado. Um outro detalhe. Ele não está dentro do parênteses. Tá? Então, vai repetir o sinal e a gente vai fazer a potência. 3 elevado ao quadrado, 9. Mais 5 vezes
raiz de 49, 7. Continuando. Menos 9, mais 5 vezes 7, 35. Agora, quem é o sinal do maior? Positivo. E a gente vai fazer uma subtração. 35 menos 9, 26. Acabou a primeira expressão. Agora a segunda. Vou fazer a mesma coisa. Primeiro passo, eliminar a potenciação e os radicais. Raiz de 81, 9. Dividido por a potência, menos 5 elevado a zero. Qualquer potência que o meu expoente for zero, é 1. Tá? Vou repetir o menos. Tem como eu resolver essa raiz? Sim, porque o índice dela é ímpar. Então, menos 8 lá, fatorando 8, vai aparecer que número? 2. Então, aqui, ó, menos 2. Próxima. Vamos dividir isso aqui. 9 dividido por 1, 9. E agora eu vou fazer essa regra aqui, ó, da multiplicação. Sinais iguais, positivo. Então, o 2 agora vai ser positivo. 9 com mais 2, 11. Posso escrever 11 assim, ou mais 11. Tá, galerinha? Outra coisa, lista de exercício eu vou deixar lá na plataforma, tá? Do mesmo jeito que eu fiz no vídeo anterior. E qualquer dúvida vocês podem me chamar lá na plataforma, ok? Beijo, beijo, até o próximo vídeo.